Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Amém? Amém. Vamos aos nossos avisos desta semana. Quarta-feira, estudo bíblico às 19h30 e sexta, reunião de oração às 19h30. Nós estamos avisando, mas existe um senão aí, sabe? Nós vamos começar a obra amanhã aqui na igreja. Vocês estão sabendo? Já foi avisado para vocês? Então nós vamos ter problemas, porque a obra vai começar pela frente. Então provavelmente quarta-feira a gente faça o estudo bíblico online. E na sexta a gente vai para a casa dos irmãos. Amém? Amém. Avisem aqueles que não estão hoje aqui, para que a gente se intere. Então, se você não tem sua inscrição ainda na página da igreja no Facebook, faça, porque a gente ainda não está conseguindo transmitir direto pelo YouTube, porque pelo YouTube a gente precisa ter um nível muito grande de adesão, né, nos nossos vídeos, né, do culto da igreja. E então isso demora um pouco. A gente, se você não se inscreveu ainda no YouTube da igreja, faça a sua inscrição também. Vai lá e se inscreva. E você vai estar ajudando a difusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através da nossa igreja. Então, estão aí os avisos da semana e milagre de Deus. Você pensava que a gente ia começar a obra só ano que vem? Vamos começar segunda-feira, amanhã. Amém. Né? Então é Deus respondendo às orações de pecadores como nós. E nós queremos lembrar também aos irmãos que a Marilene, irmã da nossa querida Marisa Domingos, né, foi internada nesta sexta na UTI do Hospital Regional. Né? Então, ontem os médicos estavam dizendo para, inclusive a Rosilene, irmã da Rose, quem levou a Marilene e a Marisa ao hospital, a UPA, e depois de lá foi encaminhada ao hospital regional. Ontem a conversa dos médicos era que não podia dar esperanças nenhuma. Né? Ela está na UTI, né? Só que hoje, depois dos irmãos estarem orando, clamando pela vida da Marilene, hoje ela já reagiu e Deus está operando na vida dela. Então continuem orando, pedindo ao Senhor, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, tudo pode, né? Não existem impossíveis para Deus. Então a gente vai com o irmão até o fim, né? Até ver a vitória de Jesus na vida dele. Então estejamos em oração, não perca a sua listinha de oração, coloque o nome da Marilene, aí da professora Roseli e da Dona Maria e do Adir, tantos outros irmãos que a gente tem orado semanalmente e Deus tem respondido. O Adir, a Helena deu notícia do Adir que ele está reagindo também, né, Helena? Fazendo químio. Então a gente glorifica o nome do Senhor. O Senhor é bom e misericordioso, apesar de todos nós sermos pecadores e não merecermos nada. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos abrir lá nos Salmos de número 15. Quem puder ficar de pé, nós vamos fazer essa leitura em conjunto. Vamos ficar em pé então, queridos, em reverência à palavra do Senhor. Salmos, capítulo 15, Salmo de Davi. O título aqui na minha Bíblia está: O Cidadão dos Céus. O Cidadão dos Céus. Olha que coisa interessante. Vamos ler todos juntos?
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Olha que coisa maravilhosa. Aí você vai ter, então, pastor, está todo mundo lascado, tá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça, quem caminhe no caminho reto. Daí a importância de estarmos buscando no Senhor o poder do Espírito Santo, que nos concede os frutos do Espírito, que se identificam com todos esses caracteres aqui, que o salmista Davi levantou aqui sobre o cidadão dos céus. É o Espírito Santo quem opera de forma maravilhosa nas nossas vidas e nos faz andar como cidadão dos céus. Amém? Amém. Que a gente esteja clamando diante do Senhor. Senhor, eu sou fraco e pequenino, eu preciso do Senhor, preciso da tua ajuda. Amém? Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, cantando o hino de número 14, louvor e exaltação. Fique à vontade, coloque o seu coração diante do Senhor, faça a sua oração, ainda que breve, adorando o Senhor, exaltando o nome do Senhor neste momento. Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor.
Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, e bendito seja teu santo nome. Amém. Exaltamos o teu santo nome, nossos corações se alegram, estamos cheios de gratidão e assim desejamos te louvar nesta noite. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias que se renovam dia após dia nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pela sua bondade em nossas vidas. Amém. Louvamos e exaltamos o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, e agradecemos pela tua presença no nosso meio. Pai, obrigado porque através do teu Filho Jesus, nós somos filhos teus também. Amém. Muito obrigado que teu Espírito Santo esteja a cada dia nos confortando e nos animando em nome Exaltado de seja Deus Jesus. sobre todos os povos, sobre nossa vida eternamente. Amém, Senhor. Que nós temos acesso à tua presença, nós te louvamos, Senhor. Amém. Grandioso és tu, ó Deus, receba dos céus, ó Deus, a nossa adoração. Amém. Te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos trata não conforme merecemos, mas o Senhor tem sido fiel, mesmo quando somos infiéis. Nós te damos graças pelas tuas demonstrações e presentes de dons vindo da tua presença que temos recebido. Ó Pai, nós nos alegramos com o privilégio que o Senhor nos concede de termos acesso à tua intimidade e sermos assim agraciados com as nossas orações respondidas. Ó Pai, temos colocado as nossas lutas, nossos problemas, os alvos, as metas da nossa igreja, do nosso trabalho, para que o Senhor aprove, e o Senhor tem dado sinais de aprovação, sinais de graça e bênção. Nós te agradecemos de todo o coração, Senhor. Que seja louvado e engrandecido o nome do teu Filho Jesus, o teu nome santo, ó Pai, e ao Espírito Santo também, ó Pai. Derrama da tua bênção sobre nós nesta noite, fazendo com que os nossos corações estejam abertos para serem ensinados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Visita-nos agora, anda no nosso meio, Senhor, toca nos corações, quebranta-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Salmo 22. É um salmo messiânico que mostra o sofrimento e a vitória do Messias. E é interessante como o Espírito Santo revela para Davi esse texto maravilhoso. E Jesus o retoma lá na cruz, no meio do seu sofrimento. Então, vamos ler todos juntos, assentados mesmo, de 1 a 11. De 1 a 11. Leamos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu caminho? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas Deus sou velho e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça.
confiou no Senhor, livre-os ele, salve-o, pois ele trabalha. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Você viu Jesus Cristo na cruz? Incrível, né? Um texto tão antigo, mas que reflete justamente o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Deus é maravilhoso, Ele ouve as nossas orações, mas é importante que estejamos na disposição certa quando entramos à adoração do Senhor. E o Senhor, em sua palavra, fala que Ele se agrada do coração contrito. Ele está como contrito, com aquele que está quebrantado. O Senhor está com aquele que entra na sua presença quebrantado. Então nós vamos, neste momento, ter alguns instantes de oração silenciosa, você no seu cantinho, você na sua trincheira, orando por você, pedindo por você, pedindo e confessando os seus pecados e pedindo que Deus o perdoe, que Deus o abençoe e o Senhor ouça as nossas orações. E depois de um período em silêncio, nós vamos orar e eu vou pedir ao nosso irmão diácono Ciro que quebre o silêncio fazendo uma prece de intercessão, intercedendo pelas autoridades do nosso Brasil, intercedendo pelos países que estão em conflito, em guerra, intercedendo pelos nossos missionários que estão espalhados pela face da terra e em locais, inclusive, de grande agitação e grande conflito. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor nos abençoe como igreja, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Vamos orar, cada um fazendo a sua oração em silêncio, depois o Ciro vai quebrar o silêncio e interceder, orar, fazer uma prece ao Senhor por todos nós. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Senhor, nesta casa de oração, nos colocamos a nossa vida, Senhor, mais uma vez em oração nas Tuas mãos, porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor, Pai, que naquela cruz, naquele Calvário, nos limpou, nos purificou, Senhor, de todo o pecado. Por isso estamos diante de Ti, no nosso caminhar, no dia a dia, na nossa vida cristã, no pensar, no falar, no agir, até em brincadeira, Senhor, nós pecamos e erramos. Estamos diante de Ti, Pai, porque do Senhor nada fica em oculto, tudo é revelado, Senhor, nada fica escondido. Por isso, Pai, estamos diante de Ti, toda a sinceridade do nosso coração, te pedindo perdão, te pedindo graça, misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor. Assim como o Teu Filho clamou naquela cruz, Pai. Porque o Senhor tinha desamparado Ele, porque os nossos pecados, Senhor, estavam ali sobre Ele, naquele madeiro. E nos deu a oportunidade de nossos dias, de nossa caminhada, sermos perdoados, revestidos pela Tua graça e Tua misericórdia. Todos que estão aqui presentes, Pai, possam sentir o Teu toque, possam sentir o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. Possam sentir que podem sim caminhar em novidade de vida, podem sim ser transformados, porque isso não é obra humana, Pai, para que ninguém se vangorie,
foi obra tua naquela cruz, naquele Calvário, Senhor. Por isso, diante de ti, Senhor, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome por esse feito, por essa graça, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Por isso te louvamos e te adoramos. A gente colocamos diante de ti, como fazemos todos os domingos aqui em oração intercessória pela nossa nação, pelas nações de todos os povos, Senhor. Por todos os povos que estão em conflito, que estão em guerra, tem misericórdia, Senhor, dos teus santos que estão pregando a tua palavra. Porque o nosso reino é eterno, o nosso reino é celestial. O nosso rei está estabelecido e reina para sempre, que é Cristo. Amém. Diante de ti, Senhor, que nossos joelhos espirituais estão agora, clamando e intercedendo, porque o Senhor é um Deus que muda as estações, estabelece reis e também os tira do seu reinado. O Senhor é soberano, está no controle de todo o universo, Pai. Só vem com a tua graça, com a tua misericórdia, nos dando, Senhor, ânimo, nos dando, Senhor, vitalidade, nos dando vigor, nos dando coragem para continuarmos peregrinos nessa terra, pregando o teu evangelho. Como foi feito nesses 4 dias agora, Senhor, com as crianças, é a obra tua, Pai. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, com a tua mão soberana, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não entenda, porque tanta dor, tanta maldade no coração do homem depois que se afastou da tua presença. Mas o Senhor está aqui hoje, estendendo a tua mão de graça e misericórdia para cada um aqui presente. Se atentamente ouvires a tua voz, o Senhor é fiel, justo para perdoar todos os nossos pecados, se confessarmos diante de ti. Que o Senhor tenha graça, tenha misericórdia de cada um aqui que está, Pai, cabisbaixo, abatido, oprimido. Veio aqui para ouvir a tua palavra, a tua mensagem. Que eles recebam do céu, ciente que Jesus é um nome poderoso e tem todo o poder para limpar, para curar, para purificar e também para levar para o céu, para a vida eterna. Porque isso é obra tua, Senhor, no nosso meio. Faz isso, Senhor, em todas as nações. Tem misericórdia, Pai, de todas as autoridades que andam segundo o seu próprio entendimento do coração. Mas que a gente tenha tranquilidade de saber que tudo está nas tuas mãos e no teu controle. Isso, Pai, te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Uma boa lembrança, possível na oração, dando graças a Deus por esses 4 dias de EBF. Hoje foi na escola dominical, foi uma escola dominical festiva, cheia de crianças, né? E um momento muito abençoado. E a gente louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que cooperou, que participou, que se entregou a essa obra nesses dias, né? Foi muita gente ajudando, muita gente envolvida, engajada, e a gente dá graças a Deus pela vida de cada um, por aqueles que contribuíram também para que a EBF acontecesse. E a gente continua na oração, na intercessão pelas crianças. Muitas crianças são daqui da nossa rua, né? Então nós chegamos a atingir umas 50 crianças, não é, Sandra? E até mais, porque algumas faltavam no dia, já vinha outras visitantes, uma campanha de visitantes. Hoje teve um pódio. Cadê o pódio? Levaram o pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar daqueles que trouxeram mais visitas. Eu acho que eu vou começar a fazer uma coisa assim. Faz um pódio. Domingo aqui também. Quem trouxer mais visitas, a gente dá um Volkswagen. Ok? A Thalita ficou em segundo lugar. A Thalita ficou em segundo lugar. A Sofia ficou em quarto, né? O Pietro ficou em terceiro. Isso é muito importante, amados. Esse momento que nós vamos entrar ao louvor e ofertório, eu me lembro aqui daquele versículo dos Salmos que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. E também
do capítulo 9 lá, da oferta missionária do apóstolo Paulo, que ele arrecadou nas igrejas, na Galácia, na Macedônia, para entregar aos pobres em Jerusalém. Né? Ele fala de pessoas que semeiam pouco, né? e colhem pouco. Né? Mas ele diz, olha, isso aqui não é uma obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria, certo? A gente reconhece o provimento de Deus na nossa vida. A gente reconhece, e esse reconhecimento é bênção para nós, porque se estabelece a conexão de gratidão para com Deus. Quando Davi disse, Senhor, tudo vem de ti, Senhor, te damos graças te damos, porque tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Então nós estamos começando a nossa obra, como eu avisei no começo do culto, a partir de amanhã, então nós já estamos com os cofres cheios de dinheiro. De uma certa forma, pela fé nós estamos. Nós estamos. Então nós estamos orando e pedindo que o Senhor dê o provimento. Mas como nós somos homens de fé, nós já chamamos o empreiteiro, né? Para iniciar, para começar a quebrar aqui, a mexer e a colocar no jeito do projeto que foi aprovado. E também já avisei no início que provavelmente de quarta-feira nós não vamos poder nos reunir aqui, né? Então, obviamente, nós iríamos fazer online, né? Pelo nosso canal do Facebook ou pelo YouTube. E na sexta-feira nós vamos nos reunir, se Deus assim permitir, na casa de alguém, como temos feito algumas vezes. Então, isso é muito importante, tá? Então, se Deus tocar no seu coração, nós estamos precisando de uns trocados para a gente fazer essa reforma, em torno de uns 100 mil reais. Né? Eu sei, para Deus isso é trocado, né? Isso é pouca coisa. Né? Deus é rico, Deus é o Senhor e dono de todos os peixes do mar, de todas as criaturas da terra. Então, se a gente pede, Ele nos dá. Ele está aprovando as obras das nossas mãos, porque a gente não tem feito isso de afogadilho, a gente está orando já faz um bom tempo. Eu lembro do final do ano passado, os irmãos ali na porta conversando, diáconos, Ataíde, o pessoal, os presbíteros conversando, a gente precisa aumentar aqui, está faltando lugar para as pessoas, a gente precisa melhorar a nossa igreja. E essa visão, todos estavam sentindo, ganhou espaço nas nossas orações diante do Senhor. O conselho aprovou, mandou documentação, ganhamos o projeto. Olha só, você pensa que um projeto de reforma é barato? Eu já trabalhei com isso no passado, nos anos 80. É dinheiro, custa caro, envolve engenheiro, arquiteto, envolve taxas na prefeitura e tudo mais, então é coisa muito pesada. Mas Deus nos abençoou, nos deu de graça o projeto, aprovou esse projeto na prefeitura, estava aprovado, só faltava dinheiro. O Senhor está começando a abrir os nossos olhos para a gente ver as condições se concretizando, o projeto se concretizando. Vamos continuar orando. Se você tiver um poço de petróleo por aí e quiser dividir os lucros com a igreja dos Savoias, com Deus, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai responder de volta. Amém? Amém. Então vamos louvar o nome do Senhor, vamos dar graças, porque eu estou vendo ali a Marisa. Você foi ver hoje a Marilene, Marisa? Como é que ela está? Está melhor. Está melhor? Menina, está melhor? Ela está falando, estava sentada, comeu, tomou banho. Olha que bênção. Glória a Deus. Esse povo que estava orando aqui, Marisa. Desde sexta-feira. A minha prima foi lá, orou com ela, tudo. Ela está bem melhor. Aí eu conversei com a médica, ela falou que
aprovada essa semana, ela já sai. Amém. Que bênção, com a graça de Deus. Então vamos louvar o nome do Senhor. Temos muitos motivos para louvar. O Adriano vai dar o testemunho, Adriano? Hoje? Deixa eu finalizar, pastor. Deixa eu finalizar. Deixa eu finalizar. Ah, tá. Então tá bom. Ele vai finalizar a bênção e depois ele conta para nós. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós queremos conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando. Temos alguns que estão nos visitando nesta noite. Eu tenho uma visita aqui que eu trouxe. Fique em pé, tia Wanda, para o pessoal te conhecer. Tia Wanda é irmã da Vó Vilde, né? A igreja já conhece, não é a primeira vez não. Mas para quem está novos aqui, né? Então, apresentando novamente a tia Wanda. Temos aqui do lado do Cláudio, eu não conheço, desculpa. Fique em pé, fala seu nome. Me chamo Silvio. Oi, Silvio. A minha sogra que me convidou para ganhar o Volkswagen. Ela vai ganhar o Volkswagen. Você é o gênio, né? Da Dona Maria. E do lado da Dona Maria tem alguém que eu... Então, gente, sejam bem-vindos. Todos vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé. Foi. Se eu não estiver equivocado, é teatrólogo, né? Coisa boa. É um prazer ter você aqui, Silvio. Deus abençoe, viu? Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos cantar uma canção que diz que como é bom poder, aos pés da cruz de Jesus, depositar o nosso fardo, a nossa dor. Tem dores que não aparecem no raio-x, né? Dores da alma, dores que não se vê com exames, mas que sentimos, né, Esther? Carregamos conosco as dores da alma. Então, se você tem essas dores, você tem carregado essas dores, você não precisa carregá-las. Você pode deixar aos pés do Senhor Jesus. E Ele, como salmista, que também sentiu o abatimento da sua alma e disse assim: Senhor, eu preciso. Ele conversava com a alma dele, né? Ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, ainda o louvarei. Louvarei pela salvação que o Senhor traz a cada um de nós, né? Então vamos louvar o Senhor. Se você entrou aqui com esse abatimento no coração, deixa aos pés do Senhor o seu abatimento, amém? She
que nós podemos todas as coisas através do Senhor Jesus. Veja o Senhor, a visão de Isaías, né? Senhor, veja o Senhor sobre o alto e sublime trono, né? E ele teve essa visão, queridos, e hoje nós podemos cantar, exaltado nas alturas, eu rendo-lhe louvor. O louvor não é momentos, queridos. Eu vivo dizendo isso para vocês, né? Louvor é a nossa vida, é o estilo de vida que nós temos, né? Nossa vida deve ser um hino de louvor ao Senhor. Vamos todos fazer essa declaração de amor ao Senhor. maravilhosa. E você precisa meditar enquanto você canta ela. Porque quando nós erguemos a voz ao Senhor, nós sentimos a presença santa do Deus Altíssimo. Como o Marcelo orou, né? Santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Então, vamos pensar, quando nós cantamos, nós estamos simplesmente emitindo palavras da boca para fora, mas nós precisamos sentir a presença santa do Senhor
a andar aqui nessa igreja. Ele tem toda a liberdade, juntamente com os anjos. Nós o louvamos nesta noite, amém? Então vamos cantar ao erguer a voz para te louvar sempre a tua presença aqui. E na tua presença nós estamos, Senhor, com toda a liberdade que teu Santo Espírito nos oferece. Muito obrigado porque tu estás presente aqui no meio de pecadores como nós, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tabernacule, ó Deus, aqui entre nós, entre a tua igreja, que o Senhor realmente venha com a tua Shekinah sobre nós, Senhor. Queremos sentir a tua presença em nós, Pai. Em nome de Jesus, passei aqui entre nós, Senhor, e realiza os teus milagres. Obrigada pelos teus milagres já realizados nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja.
Boa noite, irmãos. É o segundo boa noite, né? O primeiro já foi dado, esse é o segundo. É o momento que precede a nossa mensagem. Vamos abrir lá em Lucas 10, 38 a 42. Evangelho de Lucas 10, 38 a 42. É um texto bastante conhecido. Alguns dos irmãos saberão ele de cor. Muito provável. Mas vamos lá, vamos ler todos juntos, a uma só voz. Leiamos. Indo esse caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Que nós escolhemos a boa parte que Jesus está se referindo neste dia. Amém? Amém. Vamos lá. Ó Deus amado, ó Santo Espírito de Deus, enche os nossos corações agora e nos ensina o que o teu Filho, Jesus, quis transmitir para Marta e para toda a comunidade da fé que veio posteriormente a ler esse texto. Fala aos nossos corações agora também, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a realidade invisível tão necessária, tão importante, tão fundamental. Abençoa-nos em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bem, amados, o nosso tema de hoje é esse aqui, ó. Vamos ler? Quem entrará no teu santuário? Ué, pastor, o senhor está pregando no texto errado, porque nós lemos esse texto. Quem entrará no teu santuário? É a pergunta do Salmo 15. Olha essa coisa melhor. Mas é por isso que eu pus aqui, ó. Tá? Eu vou pregar 1, 2, 3, 4, 5 textos bíblicos. Na verdade, é um sermão só, mas tem tudo a ver com a Maria e com Marta também. Né? O ensinamento que Jesus queria passar para Marta e para todos nós. Amém? Então veja lá, o que fala Gênesis 18, de 2 a 5? Fala da visita de Deus à tenda de Abraão. Né? Abraão viu 3 homens passando lá nos carvalhais de Mamre, né? Lá na Judéia, e ele então correu e se prostrou diante daqueles homens e pediu: olha, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu céus. É esse o verso-chave. Mas como eu queria mostrar para vocês, o que ele ofereceu? Ele ofereceu um pouco de água, região semidesértica, água, lavar os pés e repousar debaixo desta árvore dos carvalhais, né?
trarei um bocado de pão. Olha só, a coisa está ficando boa. Refazei as vossas forças, visto que chegasses até o vosso céu. Depois seguireis à noite. Responderam, fazem como isso. A bênção da hospitalidade é bênção para quem é hospedado, mas é bênção também para aquele que é o hospedeiro. Hebreus vai falar lá no capítulo 12, 13 de Hebreus, vai falar que a hospitalidade é uma bênção porque servos do Senhor receberam anjos por causa da hospitalidade, eles foram abençoados. E Abraão foi abençoado porque estava ali o anjo do Senhor, teofania, segunda pessoa da Trindade, manifestação do Deus vivo na pessoa da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, pré-encarnado. 2 anjos e o Senhor Jesus ali na porta da tenda de Abraão. Então a hospitalidade é bênção. Marta e Maria foram abençoadas, receberam Jesus. Aqui, o outro texto de Mateus 22, 11 e 12 é a parábola do casamento, em que o cidadão entrou na festa do casamento e o dono, o rei, né, foi lá supervisionar a festa e viu o camarada lá sem a roupa adequada, né, como se fosse alguém meio assim, né, com roupa de peão, né, de obra aqui, na hora do culto. O camarada tem que estar ajeitado no mínimo, né, roupa simples, não precisa ser coisa de rico não, mas você tem que estar com a roupa adequada. E ele precisava estar com uma roupa de festa para um casamento, não estava. Aí o rei perguntou, amigo, como entrasses aqui sem veste nupcial? Jesus está dizendo, e ele emudeceu, o cidadão emudeceu, porque ele sabia que isso era uma verdade, era uma regra. Jesus está ensinando que a gente precisa de uma veste apropriada para entrarmos no santuário de Deus. E esse santuário, vocês vão ver, não é esse aqui. Isso aqui não é um santuário. Isso aqui é um salão de cultos. A ideia de santuário, né, é diferente. O lugar onde Deus habita. É claro, é um lugar importante, especial, mas ele não é sagrado. Mas serve ao sagrado. Serve ao Deus Todo-Poderoso, né? Então é muito importante. Temos que estar com as vestes apropriadas para entrar não nesse local, mas no santuário de Deus. Então é isso muito importante. E o negócio não está funcionando. Parece que acabou a pilha aqui. Poderia me ajudar? Por favor, isso. E aí, verso 15, capítulo 15 de Salmos, de 1 a 5, vai falar lá uma série de descrições de um caráter de uma pessoa íntegra, integridade e retidão de caráter. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua. E vamos perder aquele momentinho de falar mal do irmão, né? Não pode difamar com a sua língua. Nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réu. Aquele que considera aquele que está errado como errado. Considera de fato e não fica honrando gente que está no erro, né? Porque Deus tem por desprezível, né? Mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ele jurou, é isso aí, jurei. Ah, mas agora jurou, tem que cumprir. Prometeu, tem que cumprir. Cumpre com dano próprio. Não muda a palavra. Não, eu não jurei, não falei. Eu falei, eu cumpro. Assim é o Senhor também.
O que não empresta o seu dinheiro com usura. E vou perder a oportunidade de ser banqueiro nessa vida, né? Emprestar um dinheirinho que está me sobrando e ganhar uns jurozinhos, com um juro a 600, né, ao ano no cartão de crédito, eu podia ganhar um dinheiro. Não pode. A palavra de Deus diz que o servo do Senhor não trabalha com usura. Aliás, Jesus fala, não emprestar, mas dá ao necessitado. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. É servo do Senhor, estará na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre, como diz Davi do Salmo 23. Por favor, Hélida, o próximo. Só que ser habitante do santuário de Deus paga um preço alto. Olha o que Paulo fala. Nesta semana, na EBF, estudamos a vida de Paulo, de Saulo a Paulo. Muito interessante, né? Muito interessante. E Paulo aqui escreve aos Colossenses o seguinte versículo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. A obra de Jesus Cristo na cruz não foi completa? Foi. Que história é essa que o apóstolo Paulo está falando? Que ele está preenchendo o que resta das aflições de Cristo. É porque, como corpo de Cristo, como igreja, Jesus disse: olha, vocês farão sinais e prodígios maiores do que eu fiz, mas nós também seremos perseguidos nesta terra. Seremos perseguidos nesta terra. São esses sofrimentos, é o pagar o preço por carregar a cruz de Jesus nessa terra, sem se envergonhar. Pode passar, por favor, eu vou abusar hoje de você. Algum esclarecimento preliminar pode seguir? O significado de santuário, você já desconfiou que não é bem santuário, né? Lugar, construção, né? Construção é uma metáfora. Metáfora do quê? Esses textos todos vão justamente aglutinar o sentido verdadeiro do que significa santuário em que nós vamos habitar, que é a presença do Senhor. Santuário não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz a palavra do Senhor, lugar de intimidade, reverência e transformação. Então você pode estar numa praça pública, você resolveu invocar o nome do Senhor, entrar na presença do Senhor, na intimidade de Deus, você vai desfrutar de momentos de reverência, de cuidado, de carinho com Deus e de transformação na sua vida. Enquanto Salmo 15 faz a pergunta e estabelece o padrão moral, né, espiritual, os outros textos revelam a atitude do coração de Marta, de Maria, né, a hospitalidade com o divino através da vida de Abraão, a seriedade do convite, ou seja, as vestes nupciais. Você foi convidado, você tem que ir de forma apropriada. E por último, Paulo, o preço do serviço daquele que segue o Senhor. Tem preço, custa caro servir ao Senhor, mas a gente é grandemente abençoado. A gente é grandemente abençoado e ainda tem vida eterna, tem a certeza da ressurreição dentre os mortos no último dia, quando o Senhor restaurará todas as coisas, né? Mas a gente paga um preço nesta terra. Paga um preço. Segue, por favor. Então a pergunta é simples, né? É o tema, é ao mesmo tempo a pergunta, a provocação. Quem entrará no teu santuário? Bom, é Deus que tem que responder quem vai entrar. E ele responde: quem entrará no santuário do Senhor? Segue. E a introdução. O clamor da alma pela intimidade com Deus. Nós temos isso. Vivemos em um mundo de ruído, de pressa. Você vive nesse mundo, não vive? É só barulho. Tem gente que
não volta para casa na sexta-feira do trabalho. Por quê? Vai encontrar um lugar de silêncio, de quietude, muito grande, perturbadora a sua alma. Então, por causa deste mundo, o sintoma deste mundo é ruído, pressa e superficialidade. Mas há um lugar de paz absoluta, que não é uma casa de solidão, mas é um lugar onde o homem se encontra com o seu Criador, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, como Maria estava aos pés do Senhor Jesus, como nós podemos estar. Esse é o lugar do santuário. Pode ir, Hélida, por favor. Então a pergunta central é essa: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Davi não está perguntando sobre regras de etiqueta, mas sobre quem tem permissão para permanecer na presença do Senhor. Quem é a ovelha do Senhor? Lá no Salmo 23. E ali, como Davi fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A sua misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É outra versão. Segue, Hélida. É a resposta do Salmo 15. E entrar no santuário, então, exige mais do que presença física. É mais do que presença. Exige alinhamento de coração. De coração, veste adequada. E escolha da melhor parte. Se eu morresse agora aqui, você já saberia qual é o resumo da ópera ou do sermão aqui. Pode seguir, Hélida, por favor. Então a primeira condição de entrada ao santuário de Deus é integridade e verdade. Mas aí quebrou as pernas da gente. Somos todos pecadores. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Como é que veio Davi e fala que a exigência é condício sine qua non, condição sem a qual você não entra? Então olha aí, como é que faz? É aquilo que eu disse para vocês. O Espírito Santo sela o coração daquele que crê. Efésios 1:13. E o Espírito Santo opera o fruto do Espírito: amor, bondade, fé, benignidade, domínio próprio. São esses frutos que só o Espírito Santo pode realizar na nossa vida. Então a gente tem que depender. A gente tem que dobrar o joelho diante do Senhor e pedir: Senhor, me capacita, me dá força para que eu possa passar pelas provações, pelos enfrentamentos, pelos desafios, e assim responder no Espírito Santo, na instrumentalidade do Espírito Santo. Não é sobre rituais externos. Rituais externos eu conheço bem: a liturgia na igreja, os sacramentos, a ceia, o batismo. Não é sobre isso. Está falando de verdade no coração, de justiça, de prática, de integridade. Pessoa que vive em integridade no poder do Espírito Santo. Ela sabe que por ela chutava o pau da barraca, mas por causa do Senhor, o Senhor opera no coração dela o desejo de adorar o Senhor lá no dia a dia, no seu trabalho, na sua luta cotidiana, dando testemunho de que Jesus é o Senhor da sua vida. Segue, Hélida. Então nós temos aqui uma ilustração interessante, que eu lembrei do Fábio falando do domingo passado na ministração sobre o sacerdote, e o sumo sacerdote que entrava no Santo do Santo, lá aquele local do templo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. E ele entrava com uma roupa chique, mais leve, ele não podia sequer suar. Não podia suar na presença do Senhor e corria o risco de morrer. Então ele tinha que estar
os seus pecados confessados diante do Senhor, com a sua vida espiritual em dia, e a roupa dele toda tinha os sininhos, que eram romances, sininhos em formas de romance. Romance simboliza a misericórdia. E o sininho, à medida que o sacerdote andava, balançavam os sininhos. O sacerdote barulhento. Mas era para justamente o pessoal identificar se ele ainda estava vivo. Né? Se ele ainda estava vivo. E com o pé amarrado numa corda. Numa corda. Se de repente alguma coisa acontecesse, os outros sacerdotes levitas puxavam o corpo do sumo sacerdote para fora. Então, não dá para você entrar na presença do Senhor com máscaras. Hoje eu vou para a igreja, vou botar minha máscara de crente, né? Aquela minha máscara chique, né? De crente, né? Eu sou um cristão fervoroso, boto a minha... Não dá, porque o Senhor não está preocupado com a tua aparência, o Senhor está preocupado com você, sua integridade, seu interior, a sua verdade, né? Olha lá, o Senhor repele a falsidade. Quem entra lá na presença do Senhor deixa as máscaras do lado de fora. Não dá para entrar. O Senhor olha o coração. O Senhor sabe que está a santidade que Deus quer passar para as nossas vidas, de Cristo para as nossas vidas, é justamente, não é uma performance. Né? Aqui nós temos muitos bons artistas, né? Nós vimos essa semana, todo mundo aqui, santidade na vida não é uma performance teatral, ok? É uma vida de retidão nas pequenas coisas, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, a gente age para a glória do Senhor. Não tem ninguém para bater palma, a gente está agindo certo. Ainda que trazendo para você dificuldades, lutas e sofrimentos. Segue, por favor. Por favor, Elida. Isso. Atitude no santuário. A escolha da melhor parte, aquilo que Marta e Maria estavam ali trocando, e Marta chegou a um ponto que se irritou e chegou para Jesus: Senhor, fala aí com a minha irmã que ela me deixou aqui sozinha na cozinha, né? Eu estou precisando de ajuda. Ela fala com Jesus para ouvir que Jesus de fato quer. E Jesus fala, ensina através desse texto, que a ansiedade por Marta andando para lá e para cá não era prioridade para o reino de Deus. Não era prioridade. E às vezes a gente agita o barraco por causa da nossa ansiedade por realizar coisas, né? O que é a prioridade no reino de Deus? É estar aos pés de Jesus. E essa parte foi Maria que escolheu. Jesus vai, não vou tirar dela a melhor parte, de forma alguma. Faça, por favor, Élida. Élida, por favor. Isso. Então a aplicação está aí. Muitas vezes, vamos juntos, todos lendo? Muitas vezes entramos na igreja ou no momento de oração como Marta, ansiosos, ocupados com o ativismo religioso. Mas quem realmente entra no santuário sabe parar, silenciar e ouvir. O santuário é o lugar dos pés de Jesus. É uma disposição do coração, está reconhecendo reverentemente que Deus está ali, mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo. Quantas vezes a gente não sentiu nada, não sentiu que Deus estava ali, mas depois a gente descobriu que Ele estava. Ele estava e Ele trabalhou a nosso favor.
porque o Senhor trabalha para aqueles que o temem, né? Que o buscam. Então é isso, o santuário é o lugar dos pés de Jesus. Segue, por favor. 3. A sensibilidade para a presença, a hospitalidade de Abraão. Ali no capítulo 18 é um dos capítulos maravilhosos. Se você não vem à escola dominical, você está perdendo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, cada capítulo, cada perícope, cada trecho, e são ensinamentos maravilhosos, seguidos. Né? Então, e nós entramos no capítulo 18, no domingo passado. Né? Trabalhamos esse capítulo, o Senhor visitando Abraão. E vamos falar no próximo justamente sobre a conversa, sobre a intercessão de Abraão em favor de Ló. Que o Senhor avisou a Abraão: ó, vamos destruir a Sodoma e Gomorra, e o teu sobrinho está lá. Aí Abraão começou a dizer: Senhor, se tiver 50 justos, ai Senhor, o Senhor vai destruir assim mesmo? Falei: não vou destruir. Aí ele vira: mas de fato não tem 50 justos. Abraão pensou: 40, Senhor, e ele foi baixando. No fim, ele se convence da misericórdia do Senhor. Então aqui, Abraão vê 3 viajantes e implora: meu Senhor, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que não passes o teu céu. Abraão reconheceu a visitação divina na sua casa, na sua vida. E de fato era o Deus Todo-Poderoso ali presente para confirmar a promessa que ele havia feito. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te transformarei você numa grande nação. Você vai ter filhos, e muitos filhos, como as estrelas do céu. Nesse instante, o Senhor veio e falou: ó, daqui a um ano, sua mulher vai engravidar. Aí a Sara, que estava 90 anos dentro da tenda: será que eu vou sentir prazer na maternidade? E começou a rir. Já arrumou o nome para o menino, né? O Senhor falou: Sara, por que você está rindo? Não ri não, senhor. Olha só, vai mentir para Deus? Né? Ela mentiu. Pois o nome do menino é riso. Isaac é riso. Toda vez que ela chamasse o menino: Isaac, menino, vem cá, ela ia lembrar da incredulidade dela. E o Senhor disse: tudo é possível ao Deus Todo-Poderoso. Não há coisa difícil para Ele. Então a gente precisa aprender essa lição, de que Deus é o Todo-Poderoso. E aprendemos a ser hospitaleiros. Que num momento desse, a gente está pensando que a gente está abençoando, estamos sendo abençoados, como Abraão. Segue. Então aqui, ó, quem entra, vamos juntos. Quem entra no santuário tem um coração hospitaleiro para com o Espírito Santo. É o desejo ardente de dizer: fica conosco, não passe de largo. O santuário se manifesta onde há fome pela presença de Deus. Captou isso aí? O santuário se manifesta onde há fome da presença de Deus. Qual é o seu nível de fome de Deus? A profecia de Abacuque fala sobre tempo de fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. Desejo pela presença de Deus. Quando o Senhor parece que sumiu, não está mais agindo entre nós. Então eu quero encerrar por aqui. Tem mais coisa para falar, tem os outros textos, mas já são 8h20, eu gostaria de terminar esse momento aqui justamente te desafiando a buscar no Senhor essa fome de Deus, de um coração hospitaleiro, né? Alguém que sente e quer sentir a presença do Senhor, quer abraçar as pessoas na expectativa de repente você abraçar o Cristo ressurreto. Tem histórias muito interessantes ao longo da
da história da igreja cristã, né? Falando que o Cristo caminha pelas estradas como um mendigo, né? Deve ter sido São Francisco de Assis que inventou essa história, né? É muito interessante o Cristo ressurreto provando as pessoas, provando, né? Porque não tem coisa mais desagradável é ser interpelado no meio da rua por alguém que está necessitado, né? Todo maltrapilho, as pessoas se incomodam com isso, né? Se incomodam com pessoas que não tomam banho, que moram na rua. Certa feita nós fizemos uma esquete no meio do culto, e no meio da minha mensagem entrou o irmão, que era o diácono da igreja, mas ele estava disfarçado de mendigo, né? E o pessoal, os outros diáconos não reconheceram, queriam retirá-lo à força, né? Mas ele conseguiu chegar lá na frente, eu não sei como, chegou até mim, né? E aí ele veio dar o testemunho. Na hora que ele deu o testemunho, ele se revelou: ah, que eu sou o Tony, né? Irmão de vocês, mas ele estava tão bem maquiado, né? E o pessoal ficou de cara. E vocês me trataram assim, vocês me trataram assado. Essa esquete está naquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Antigo, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? E nos exorta a assumirmos uma vida assim, aos pés do Senhor Jesus, aprendendo na comunhão com o Senhor Jesus. É tempo de valorizarmos a comunhão, ainda mais nós que estamos sendo tremendamente agraciados. Olha, eu não estou sendo agraciado não, pastor. Mais uma razão para você colocar os joelhos no chão e buscar o Senhor em sua intimidade. Buscar o Senhor de todo o coração. Não estou falando de rituais, nem de batismo, nem de santa ceia. Eu estou falando de fechar a porta atrás de si e buscar o Senhor em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, vai te galardoar, vai te presentear. Amém? Amém. Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia de nós. Vamos cantar o hino 110A. Crer e observar. E ficando em pé ao som do hino, né? Depois nós vamos orar e vamos receber a bênção. Vamos para os nossos lares. Guardar
daqueles que o temem. Não são os anjos, é o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor é Jesus Cristo pré-encarnado lá no Velho Testamento. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é o Todo-Poderoso, é Ele que nos faz, como foi o ensino para as crianças essa semana, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, né? Por meio daquele que nos amou e se entregou por nossas vidas, um amor perfeito, né? E nada pode nos separar desse amor. Então, quando a gente estiver triste, deprimido, leia lá o capítulo 8, de 31 em diante de Romanos. Você vai ver como esse texto é poderoso. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Faça isso e deixe o seu fardo, a sua dor diante do Senhor, porque Ele nos ama, né? O Senhor começa lá no verso 32, através de Paulo, dizendo assim: o Deus Pai, que não poupou o seu único Filho, mas o entregou por nós, também nos dará todas as demais coisas das quais necessitamos. Quem nos acusará? É o Senhor quem nos defende, que é o nosso refúgio, é o nosso escudo, nossa proteção. Então, meu irmão, se você está longe, se sentindo um galho seco, né? Venha para a presença, para a sombra do Altíssimo, e você vai ver o Espírito Santo revitalizando a sua vida, fortalecendo a sua vida espiritualmente, te levantando, te dando razões, muitas razões, para você viver mais um dia na presença dele. Amém? Amém. Eu queria orar por você e pelos irmãos que estão enfermos, parente seu, da sua família, você. Sai do seu lugar, onde você estiver, vem até aqui à frente. A igreja vai orar por você também, vai interceder por você. Então sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Isso, Maria, vem junto com a Rosa. E saiam do seu lugar e venham aqui à frente diante do Senhor. Nós vamos encerrar com esta oração, depois a impetração da bênção. Oremos. Paizinho querido, Deus amado, nós louvamos o teu santo nome, pela tua palavra santa que nos chama para os pés do teu Filho Jesus. Amém. Para nos lançarmos aos pés da cruz, entregarmos o nosso fardo pesado e árduo, ó Deus, diante da cruz de Jesus, na certeza de que o Senhor tem perdão para nós pelo sangue precioso de Jesus. Amém. E mais do que perdão, o Senhor tem o poder do Espírito Santo que sela os nossos corações quando cremos, quando olhamos para a cruz de Jesus, e que nos dá a esperança de que um dia seremos totalmente restaurados. A redenção será completa. Aquilo que ainda não é, se planificará de forma maravilhosa. Teremos o nosso corpo transformado, assim como o corpo de Jesus, ressurreto, apropriado para uma vida, um novo céu e numa nova terra. Ó Deus, abençoa-nos com esta graça, com essa bênção, com essa fé, com essa força, com este poder. Eu não sei o problema dos meus irmãos que estão aqui, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe a luta de cada um aqui, o labutar de cada um. Isso para nós já é um consolo muito grande, que não estamos sozinhos nesta terra, mas o Senhor nos assiste, o Senhor nos sustenta, o Senhor é o fundamento da nossa existência. Revela-te, Senhor, de forma maravilhosa, ilumina os teus servos que aqui estão, transforma a mente, Senhor, renova a mente dos meus irmãos, para que eles possam ver
a tua presença invisível e maravilhosa, os teus santos anjos, preenchendo os espaços nesse lugar. Amém. Quando a gente louva, louvamos o teu santo nome, mas louvamos junto com os anjos que louvam 24 horas por dia. Por isso a gente sente até o som diferente, as vozes preenchidas, porque são os teus anjos a glorificar o teu santo nome. Quando a nosso louvor, nosso cântico, a nossa oração é sincera. Ó Deus amado, abre os nossos olhos, abre os olhos dos teus servos, como o Senhor abriu os olhos daquele rapaz que ajudava o teu profeta e fez com que ele pudesse ver no monte aqueles carros de fogo e anjos espalhados para todo canto. Mas são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que vêm nos atacar. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo e todas as hostes malignas. O Senhor é maior e capaz de destruir tudo. O anjo do Senhor é o Todo-Poderoso Deus, revelado em Jesus de Nazaré. Nós te louvamos de todo o coração. Ministra agora a tua bênção sobre os teus servos e despede-nos aos nossos lares. Nos lembramos da Marilene, está lá no hospital, do Adi, no tratamento que ele está fazendo, da Dona Maria e tantos outros irmãos que estão aí fazendo quimioterapia, que estão na luta. A professora Roseli que está aqui, Senhor, que esteja abençoando o Sandro e a Ana e a professora Roseli, a casa de cada um dos meus irmãos aqui, a vida da Marisa, de todos, ó Pai. Leva-nos com a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver. Que a chuva caia suave sobre o teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vem, derrama a paz. Vamos nos cumprimentar com a paz de Deus.